Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. Aproveita para seguir a gente no Spotify, na Apple, no Google e outras ferramentas. Aproveita para avaliar a gente bem, bota aí as 5 estrelinhas e clicar no botão de seguir, para que sempre que sair um novo episódio, a gente te avisa. Combinado? E hoje eu tenho aqui um convidado especial, que é o Digão. Tudo certo, cara? Fala, Neves, tudo certo, cara. E é Digão mesmo, porque até eu mesmo esqueço que meu nome é Rodrigo, tá? Então, o pessoal só me chama de Digão, principalmente no mercado, é Digão. E é antigo essa questão do Digão? Ou Cara, foi aonde? é, é engraçado, né? Porque veio na faculdade, assim, porque até a época de colégio era meu sobrenome, meu último nome, né? Que era Oliveira. Então, no meu colégio só me chamavam de Oliveira, Oliveira. E meu prédio, na galera do meu prédio, assim, da rua, era mais apelidos e tal. Agora, o Digão veio na faculdade e ficou pra tudo, assim. Até meus amigos mais antigos agora também me chamam de Digão e no trabalho pegou, não tem jeito, assim. Virou um branding, assim. Legal. Pô, tá ótimo. Se todo mundo te chama de Digão, tá ótimo. Legal. Digão, conta uma coisa aqui pra mim. Vamos entender. Hoje você está trabalhando como Design Lead design lead. aqui num grupo, né, de educação, um dos maiores grupos de educação no Brasil hoje. A gente tá à frente desse grupo, a gente tem algumas instituições de ensino, né, superior, e aí eu entro aqui junto com toda a nossa tribo de design na parte de experiência, né, olhando para toda essa jornada, né, dos nossos alunos, olhando de ponta a ponta e vendo onde é que a gente consegue melhorar essa experiência e fazer com que esse período que ele passa com a gente, né, desde a sua entrada aqui, no seu ingresso aqui na faculdade até a sua formação ali, né, conclusão de curso e até alguns que voltam para fazer outros cursos, pós-graduação, cursos livres, enfim. A gente tem uma etapa ali que a gente chama de vida toda, né, que são cursos que você faz aí ao longo da vida. Então a ideia é que a gente consiga cativar esses alunos para eles continuarem com a gente, concluir essa primeira jornada e continuar com a gente aí para sempre, né? Sensacional. Antes de eu entender um pouco mais o que faz um design lead, queria entender o Uhum. seguinte: qual foi a tua trajetória até você chegar como design lead? O que você fez de faculdade? O que você fez de curso? Com o que você já trabalhou? Conta isso aí. Legal. Tá com tempo, cara? Tá com tempo. Manda ver, manda ver. Se tiver com tempo, dá pra gente contar aqui, porque realmente tem uma bagagem grande, já estou há bastante tempo aí no mercado, sou de ultra geração, não sei como é que é teu público aí, se é a galera mais nova, mas, enfim, eu me formei em design pela PUC, aqui do Rio, né? Mas entrei, engraçado, na época a internet ainda era mato, né? Então, literalmente, até celular era uma coisa, era novidade nessa época. Então, não vou falar datas, mas pelo que eu estou falando aqui já dá para imaginar de quando é, né? Mas, e aí, engraçado que eu entrei para design, na verdade, para fazer design de produto. E não era produto digital, produto físico. Então, era pensar em embalagem, design de produtos físicos mesmo, que era uma coisa que me encantava. E eu achava, né, desde a infância que eu tinha algum talento de criatividade, talento para desenho e tal. E na época de escolher a faculdade, eu fiquei na dúvida entre design, arquitetura e tal, e acabei pesquisando um pouco ali do design e essa questão de produto físico eu achava legal realmente, e comecei a fazer. Só que no meio do caminho eu entendi que tinha, além do design de produto, tinha design gráfico também, e eu podia fazer as duas matérias. E acabei me formando nas duas, peguei muita matéria de design gráfico para complementar, e aí no meio do caminho ali na faculdade surgiu essa possibilidade do digital, que aí o digital começou a ganhar peso ali na época da bolha da internet, e fui convidado por um amigo a trabalhar numa agência de 100% digital, acho que foi a primeira agência 100% digital aqui no Rio de Janeiro, e provavelmente uma das primeiras do Brasil. O sócio, na época, ele era visionário, assim, impressionante, que é muito bom, foi uma ótima experiência ali. Ele fazia, era engraçado que ele fazia sites em Flash
para clientes gringos. Então ele fazia todo um trabalho de divulgação desse produto dele. Já era um produto digital que o cara entrava e escolhia lá os templates que ele tinha, ele mesmo atualizava o conteúdo, porque a gente já tinha uma ferramenta que atualizava. Então, por isso, cara, tô falando lá nos primórdios, então realmente o cara foi visionário e vendia pra caramba para os gringos e ficavam malucos, assim. E foi ali que eu aprendi na raça, porque na época não tinha curso, não tinha nada específico para tanto para design, para qualquer carreira do ambiente digital, era muito a galera se jogava. E ali nessa agência eu aprendi na marra o que era HTML, o que era Flash, para que as coisas funcionavam. E ali eu comecei a pegar gosto. E de lá eu não larguei mais. Esse foi o começo. Aham. Cara, antes de você continuar, cara, você me fez lembrar, fez um déjà vu aqui. Cara, eu cheguei a brincar não, trabalhar, assim, momentaneamente com Flash. Eu não era designer, era dev. Só que Uhum. aí meu chefe inventou, cara, a gente tem que fazer uma apresentação, vambora, vamos brincar com Flash. Cara, isso aí o quê? 2000, 99, 2000, Não vou 2001, entregar. Não, não vou entregar. É por aí, mas eu não vou entregar essa data não para a galera que tá ouvindo. Mas é por aí, alguma sim. coisa, cara, eu lembro disso. Eu falei, cara, o Digão falou em Flash. Eu falei, meu Jesus. Surreal. Mas Cara, legal. engraçado, eu tive uma experiência muito boa com o Flash, porque assim, quando eu descobri, né, a internet de maneira geral, trabalhar com internet, com design digital, o Flash era a ferramenta mais disruptiva, assim, cara, veio para revolucionar a internet, porque Verdade. tudo animado, né, isso aqui era pesado pra caramba, mas demorava para carregar, principalmente a gente tinha internet muito ruim aqui no Brasil, mas ficava encantador, né, então em termos de momento de vida ali, eu falei, cara, eu vou ficar muito rico, porque eu já domino uma ferramenta que ninguém conhece, e eu dominava o Flash, cara, eu e as pessoas que trabalhavam comigo. Então a gente comecei a fazer muito freela, ganhava dinheiro fazendo freela, Flash, e o Flash foi dominando o mercado, com todos os sites tinha, sei lá, banner em Flash, enfim, era a ferramenta do momento e eu era um dos caras que sabia, dominava bem, né? E Bacana. ali começou a carreira de começar a fazer um nomezinho, assim, pô, esse cara pô, manja muito, tal, inovador e tal. E aí comecei a trabalhar em outras agências digitais ali naquele começo, e você vai, né, pegando outros conhecimentos. Aí depois comecei a trabalhar em portal, fui trabalhar num portal de internet, na época era o IBEST, que iniciou como um prêmio, depois ele virou um portal, né, e acesso gratuito à internet também, tinha Legal. discador, uma barata. Eu lembro, eu E lembro. lembra? Então aí fui trabalhar em portal e aí foi quando eu comecei a entrar num conhecimento maior em relação a realmente a entender toda a jornada ali, entender como é que você trabalha a parte de arquitetura de informação, como é que você trabalha, né, a parte de acompanhamento, de análise, de engajamento. Em portal é muito isso, né? Porque a gente ficava competindo ali com os outros portais. Depois teve uma fusão com o IG, que era, não sei se você lembra do IG, portal também super grande, e aí rolou uma fusão. Eu fui trabalhar no IG em São Paulo, trabalhei lá durante 4, 5 anos, e no IG a gente tinha competição, a gente às vezes era, né, o maior, aí tinha o UOL, tinha o Globo.com, e a gente ficava competindo, e a gente ficava ali brigando o que a gente podia fazer de melhorias ali naquela home para engajar e para a galera acessar. Aí você tinha acesso ao e-mail, né, do usuário, né, o usuário tinha acesso ao e-mail, era uma das ferramentas, a gente chamava de serviços, né, agregados ali dentro dos portais, né, tinha parte de antivírus, não sei o que, a gente oferecia um monte de serviço, mas também informação, notícia, né. Então ali eu comecei a lidar com a internet de outra forma, não só de uma parte criativa, que era da época do Flash, de fazer coisas lindas, maravilhosas, mas de também entender usabilidade, né, de forma mais séria ali, porque a gente não podia errar, entender a importância de negócio no meio do caminho, questão por exemplo, de receita, né? Então os portais né, tinham que gerar receita e cobrar às vezes pela informação não era muito bem visto, né? Criar aquelas barreiras, né? O paywall ali. Então a gente ganhava muito dinheiro com publicidade. Aí publicidade, pô, você pegava, entrava nessas homes, você pendurava publicidade em tudo quanto é lugar. Então você começa a entender como você mantém um design intuitivo e com acessibilidade, mas você atendendo uma necessidade de negócio, de gerar receita, aquele produto precisa gerar receita. Isso foi uma escola, porque até hoje é assim. Hoje eu também
né, tô numa empresa de educação, é bem diferente, mas a gente tem que pensar no resultado. É uma empresa de capital aberto, né, tem investidores, a gente precisa prestar conta do que a gente entrega aqui, então tem que ter mais alunos, então a gente tem, obviamente, pensar. Então, essa visão estratégica de negócio está muito próximo do design, né? Então, o design ele ajuda a entender e mapear essas necessidades e a gente encontra soluções para que aquilo aconteça, né? Cara, legal. E quando você fez essa faculdade de design, né, voltado para produto físico, Uhum. você conseguiu usar esses conhecimentos para o design digital? Cara, sim, claro, tem muito princípio de design, né, que a gente que serve para todas as áreas de atuação de um designer, que são princípios ali, né, básicos de consistência, né, no caso, um era mais preocupado com ergonomia, o outro é com acessibilidade, mas no final das contas a gente está pensando em situações do olhar, da ter empatia com quem está usando. O designer não é simplesmente criar um produto ou uma tela que a gente acha bonito, não, ela tem que ser funcional, é uma solução, é um projeto, não é uma arte, né, que vai ficar pendurado na parede, nada disso. Alguém vai interagir com aquilo. Então, se você é designer de produto, você vai criar uma cadeira, você tem que pensar na pessoa que vai sentar ali, ergonomia, né, altura regulável, tal, tal, tal. Quando você vai entregar um produto digital, você tem que pensar que perfis, quem é seu público, como ele vai acessar, como é que eu facilito a vida dele para ele chegar onde eu quero que ele chegue, onde precisa que ele chegue, enfim. Então tem muita analogia que você consegue fazer, fora as questões de princípios básicos de design mesmo, né? Questão de tipografia, cor, né? Que está dentro de todo um processo. Quando você vai entregar um produto, tem toda uma embalagem, todo um processo ali que você precisa. O design, quando eu falo que entra numa parte subjetiva, que é gosto ou não gosto, é complicado, porque você pode gostar e eu não. Mas é claro que a gente tem que pensar que aquilo seja atraente, né? A gente não pode entregar um produto que não seja atraente. Independente se a pessoa gosta ou não, pode até questão de gosto, mas ele tem que ser atraente, entendeu? Boa. Aí você chegou a Design Lead, passou lá pelo Flash, fez a tua faculdade, teve a experiência no IG, no IBEST. E teve muita coisa aí nesse meio do caminho, tá? No Fala. IG foi legal. No IG eu tinha uma função parecida com a que eu tenho hoje, embora eu fosse muito mais novo, mas eu já tinha uma função parecida, que era gerenciar as equipes que a gente chamava de produção web lá na época. Então tinha designers, tinha arquiteto de informação e tinha desenvolvedores front-end, tudo dentro ali dessa equipe. Eu era um dos coordenadores lá na época já também, e a gente ajudava a gerenciar essa equipe, entender entrada e saída de projetos, acompanhar as demandas, tal, tal. Nada parecido com o que a gente tem hoje em termos de, né, modelos ágeis, que é o que você hoje é a tua especialidade, então na época a gente não tinha tanta informação, foi na época que começou a entrar o Scrum e tal, em alguns lugares, mas na época a gente era meio que no feeling ali do conhecimento que a gente tinha, então trabalhei bastante tempo em portal, depois eu resolvi empreender. Ah, é? Cara, acaba que eu até comentei isso contigo quando a gente foi combinar Esse esse papo. papo, né? De que o meu perfil ele é bem generalista, assim, eu nunca fui um cara extremamente técnico e não gostava de me limitar a isso, né? Cara, eu sou o cara do Flash, eu sou o cara do código, eu nunca gostei de ser o cara extremamente técnico, eu sempre gostei de ser um cara bem generalista até para entender Claro. e poder dialogar com negócios, né? Ter uma visão que é mais até de dono ali, de entender para onde esse produto vai. Eu não quero só entregar a minha fatia aqui e não acompanhar o que vai acontecer. Então, eu sempre tive esse perfil. Então, todos os lugares que eu passei, eu tive esse meu perfil fez com que, né, você se comunique bastante, conheça pessoas de outras áreas, você comece a dialogar com. Eu dialogava com o pessoal de publicidade, parte de publicidade, com o pessoal de vendas, com o pessoal de jornalismo. Então eu conhecia todo mundo na empresa. Então eu achava que isso era um ativo meu que eu precisava explorar. E eu achava que dentro de uma empresa, de uma corporação, isso em algum momento eu não ia conseguir tangibilizar isso ou trazer até, né, algum tipo de resultado financeiro, né? Você fala, putz, eu posso de repente com esse meu perfil conseguir ter voos maiores. Então nessa época eu lembro que a gente terceirizava alguns trabalhos para algumas agências digitais, quando a gente não dava conta, e uma delas era uma agência de alguns amigos meus, que era aqui do Rio, eu estava em São Paulo na época, e eles estavam com muita demanda de serviços em São Paulo e não estavam conseguindo dar conta.
Aí ele falou, pô, você não quer entrar de sócio e abrir uma filial aí em São Paulo? Eu falei, pô, interessante, hein? Já estava bastante tempo lá em Portal, eu falei, pô, pode ser. Começamos a namorar, começou a fazer sentido para o meu momento de vida. Eu achava que era o momento de arriscar, porque eu ainda não tinha filhos. Hoje em dia não faria isso, porque eu, né, agora tenho 2 filhos, né? E essas decisões são mais complexas. Na época eu fui pro tudo ou nada, assim, mas eu já era casado, minha esposa super topou, ela falou, ela entendeu que era uma possibilidade, era o momento. E aí acabei montando essa agência lá em São Paulo, é uma agência que existe até hoje, aqui no Rio, bastante forte. Virou inclusive era uma agência mais focada no digital, hoje é uma agência de publicidade, bem respeitada. E na época eu entrei para tocar essa parte do digital lá em São Paulo e, cara, foi muito bom porque essa questão do empreender, estava até vendo um post de um designer conhecido que ele postou, né? Por que tem poucos designers, CEOs em empresas, né? É difícil você encontrar e tal, Eu vi o tal. post do Tom. Do Tom, né? Exatamente. E aí eu até comentei lá, eu falei, cara, design não sabe fazer conta, cara. Porque design tem dificuldade, né, com essa parte mais da lógica e né, dos números e tal. E eu senti essa dificuldade mesmo quando eu falo mais na parte administrativa, financeira. Eu estava querendo falar com pessoas, vender e fazer reunião, só que eu voltava para casa eu tinha que fazer a parte burocrática. Eu cheguei a ter 40 funcionários Uau! na minha agência lá em São Paulo. Eu ficava desesperado porque eu não conseguia dar conta de fazer todos esses caminhos. Aí acabei que na época entrou um sócio para me ajudar nessa parte, porque eu realmente não, eu vi que eu não tinha esses skills, né? Mas foi bom, cara, foi muito aprendizado, assim, essa parte de empreender, né? Momentos bons, momentos super difíceis, né? Pagar conta, pagar 13º da galera, você fica desesperado, aí tem conta que, pô, que você fecha e fala, pô, beleza, aí, um ano depois o cara tira a conta, você tinha contratado uma galera, e aí bate aquele pânico, como é que eu vou pagar agora esse povo? Mas é uma baita de um aprendizado. Aí, depois de um tempo, eu voltei para o mercado, não como empreendedor, mas voltei a trabalhar no mercado, e aí comecei a diversificar um pouco, trabalhar com tecnologia para eventos, foi legal. Usei meu conhecimento digital para essa parte de tecnologia que começou a entrar muito forte na presença do dia a dia das pessoas, né? Celular, tablet, então como isso funcionava em eventos. Então montei uma agência na época também que fazia tecnologia para eventos e depois fui trabalhar nessa área. Cara, chegou a pandemia, aí já pulando bastante, tá? Vou dar uma resumida, senão também vai Claro, acabar teu claro. tempo aí. Mas chegou a pandemia e os eventos acabaram, né? Não tinha evento, não tinha nada. Eu falei, cara, e agora, né? A empresa que eu estava, os projetos totalmente pararam e eu estava justamente coordenando essa parte de criação lá desses eventos, dessa parte digital. E parou tudo. Aí surgiu essa oportunidade de vir aqui para essa empresa que eu estou hoje, para esse grupo. Recebi um convite de um amigo que trabalhava comigo no IG, lembrou de mim e falou: pô, você precisa de alguém aqui com experiência para dar conta dessa equipe aqui. Que era quando eu entrei para cá, era uma equipe de 40 designers que fazia toda a parte de conteúdo acadêmico. E eu entrei justamente para gerenciar essa galera. Essa Mas pessoa fala aí. que essa pessoa que te chamou ainda tá no time? Ela não está mais, não Ah, tá tá. mais, a gente ficou a trabalhar junto por um tempo, ele era o gestorzão da área, e aí me chamou para assumir a equipe de design, né? E aí eu toquei com ele ali durante uns 2 anos, depois ele acabou saindo. Mas é um amigo, assim, que eu encontrei com ele no Web Summit aí há 2 semanas atrás, a gente está sempre se falando. Mas foi legal que ele me chamou porque ele entendeu que era um desafio para alguém realmente que tinha uma casca, porque é muita pressão, né, para produzir de tempo, de escala desse conteúdo todo. A gente tem hoje aqui mais de 1 milhão de alunos, né? Então imagina produzir conteúdo para essa galera toda dentro de um prazo né, e manter a galera motivada, atualizada, enfim. Então esse era o meu desafio. Hoje eu estou num desafio bem diferente aqui dentro da companhia, embora continue olhando também para essa parte do conteúdo acadêmico, só que de um olhar mais estratégico, direcionando ali o futuro desse material. E também estou olhando para outros produtos. Eu acabei migrando para uma outra diretoria, estou dentro da diretoria de produtos digitais, né? Na época eu estava dentro de uma diretoria de produção lá, e aí dentro da diretoria de produtos digitais a gente tem toda essa tribo de design, que foi formada também ao longo desse período que eu estava aqui. Essa coisa ainda não estava muito bem desenhada dentro da empresa, a gente estava no meio de um processo de transformação digital aqui,
né, que a companhia estava passando, foi quando veio essa equipe de design para começar a desenhar o modelo que a gente está hoje, muito já mais maduro, né? E aí na época viram que eu estava já aqui e falou, cara, vem para esse time porque a gente vai olhar para tudo aqui que envolve desenho de produto aqui dentro, né? E aí aceitei o convite, o desafio e vim para liderar alguns times de algumas squads, né, que a gente tem de alguns produtos. E aí, se você quiser Boa. falar algum, para interromper aí, porque se você deixar, eu vou Nada. embora. Manda ver. É isso que a gente quer. Aí você assumiu o posto de design lead, certo? Isso, certo, O perfeito. que faz um design lead? Conta aí. Legal, cara. Cara, além do, obviamente, né, da gente manter é, é, todos os padrões e necessidades que a gente precisa para os produtos estarem ali dentro do esperado para o esperado, né, que a gente entenda, tem toda uma parte de gestão dos times, né, tanto da equipe como também relacionamento com os stakeholders, né, relacionamento com os pares, né, a gente tem os PMs, tem os POs, todas essas funções ali dentro das squads, e a gente tem que se relacionar com esse pessoal para poder articular como a gente vai criar esses produtos da melhor forma possível, né? Então a gente tem essa preocupação de montar times, né? Entender qual é a necessidade dessa squad, né? Qual o grau de maturidade que eu preciso, senioridade que eu preciso, que tipo, perfil de profissional que eu preciso estar aqui, porque dentro do design de produto a gente tem diversas skills, né? A gente tem o pessoal mais de UX, né, que é o pessoal de experiência, a gente tem o pessoal mais de UI, que é o pessoal mais visual, e a gente tem o product design, que é aquele cara que vai meio que do início ao fim ali de ponta a ponta, ele atua na parte da descoberta, mas também tangibiliza, entrega, e a gente olha para o produto, entende qual é a realidade daquele produto e vê o que faz mais sentido para montar um time ali, até para ver também o tamanho desse time, né, qual é a capacidade que a gente vai precisar de demanda, esforço, entender o que a gente precisa para lá. Então, o trabalho do design lead, ele além do direcionamento técnico também, ele tem um direcionamento estratégico, entender qual é a necessidade daquele produto, para o que ele precisa entregar e passar isso para o time, falar, cara, fazer com que eles entendam, absorvam aquilo. E uma característica minha é fazer com que meus times tenham bastante autonomia, independente da senioridade, assim. Pode ser um cara júnior, eu trabalho de uma forma que ele entenda o desafio daquele produto, como negócio. Eu acho que o designer, desde o início, desde o estagiário, ele tem que entender que ele tem uma função muito estratégica, e não só de desenhar a tela mesmo. Então, ele tem que realmente entender o porquê daquele produto, e já desde o início entender que ele tem que tomar as suas decisões baseadas em resultado, baseado em análise, né, de dados. Então, independente da maturidade, eu vou trabalhando essa autonomia, até porque eu não vou estar o tempo inteiro, né? Então, eu cuido de outros produtos. Então, eu falo para eles, cara, não vou ter como entrar no buraco do queijo de cada demanda que vocês estão fazendo. Meu olhar vai ser bem macro aqui e nas demandas do dia a dia vocês vão ter que tomar as decisões. E, obviamente, tendo dúvida, e tem bastante, acaba me acionando. Pô, cara, tô com uma dúvida aqui, tô meio perdido. Vamos puxar aqui meia horinha, juntos a gente encontra uma solução. Não é que eu tenho todas as respostas, talvez eu não consiga resolver na nossa conversa, mas eu vou atrás de quem resolva. E aí eu não preciso parar o cara ou uma atividade dele, eu pode deixar que enquanto eu vou resolver, você continua tocando aí suas coisas, entendeu? E aí eu vou lá conversar com o PO, conversar com o PM e vou articulando. E aí fora também, né, as questões de gestão de pessoas, né, que eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Mas isso eu estou acostumado, já faço há bastante tempo, tanto nos portais que eu passei, tanto na empresa que eu já tive, que é trabalhar realmente a questão pessoal mesmo ali, né, da pessoa estar motivada, entender que todo mundo tem, né, seus momentos bons, seus momentos ruins, então a gente vira quase que um psicólogo, quase que um analista, um pouco pai dessa galera, então eu ajudo também com a minha experiência para ajudar com que as pessoas também se acalmem, nem tudo, né, a gente tem direito de errar, a gente pode errar, o importante é que a gente se dedique, que a gente esteja comprometido, então é manter um alto comprometimento, mas com a saúde mental em dia. A gente sabe que hoje em dia está muito difícil a gente manter a sanidade, né? Porque é muita informação, muita notícia ruim, as pessoas estão ficando muito, né, em casa, né? Com remoto, tem uma galera que não curte fazer exercício e aí acaba, né, se estressando e tendo uma vida que às vezes reflete no trabalho. Então eu tento identificar esses gaps e falar, cara, você
separa um tempinho, vai fazer alguma coisa, vamos trabalhar isso, vamos melhorar esse lado emocional. E até porque, cara, uma das grandes skills, né, que a gente tem no design, principalmente no design de produto aqui, falando de um product designer, é a capacidade de comunicar, né, a capacidade de interagir, a capacidade de convencimento, de negociação. Então, se a pessoa está muito para baixo, ela não tá confiante, não está segura, ela não vai conseguir articular, ela não vai conseguir facilitar um workshop, ela não vai conseguir. Então, essas pessoas têm que estar num grau ali de inteligência emocional, de saúde emocional, porra, super saudável. Senão ela não vai conseguir dar conta do dia a dia, porque é muita troca, é um trabalho muito colaborativo. Ainda mais trabalhando em sprint, né, em squads ali, que você interage com o desenvolvedor, interage com o PO. Se essa galera não tiver, como é que ele vai ficar distante? Ele não pode ficar isolado. Né? Então, o trabalho já aconteceu em muitos casos, né, de eu ter que ajudar realmente nessa parte mais psicológica ali, de procurar até tratamento e tal para esses colaboradores, para eles poderem né, exercitar essa empatia, né, e trazer de volta. E sempre deu super certo. Acho que é uma característica também minha, assim, de trabalhar bem nesse sentido para a galera estar motivada. Você falou que dentro do teu time hoje você tem UX, UI e um Pro Designer. Sim, sim. De alguns times, né? Tem time que tem completo, tem time que só tem product. Me tira uma dúvida. Assim, no teu contexto, né? Não tô preocupado com o que é certo, o que é errado. A gente vê hoje muito, eu não sei se você percebe isso, um crescimento de papéis de produto, né? PO, PM, GPM, diretor de produto, CPO, design APM. também. Isso, design também é produto, né? Você tem UX design, UI design, Pro designer. E talvez um dos papéis muito comentados hoje é o papel do Pro designer. No teu contexto, o que esse cara aí faz que os outros dois, UX e UI, não fazem? Falando do product. Do product. Tá. Cara, o product, ele atua nos dois lados, né? Hoje a gente trabalha muito com a metodologia do duplo diamante, né? O Double Diamond. Boa. E dentro do Double Diamond, você tem o primeiro diamante ali da história, é uma etapa muito de descoberta, né? De exploração, de você divergir e explorar realmente de acordo com que a necessidade, identificar, né? Dores, mapeadores e tal. Então, toda essa primeira etapa é uma etapa mais exploratória de UX mesmo, né? Com essa especialidade. A segunda etapa ali já mais tangibilização, que você já começa a prototipar, testar, até entregar, já entra uma característica mais de UI, né? E o product ele tem que ter essas duas características bem, ele não chega a ser um especialista nem num nem no outro, né? Mas ele circula bem e consegue trabalhar no end-to-end ali. E tem gente, por exemplo, que é UX designer que não sabe dizer a tela, né? E é natural, isso acontece. O cara se especializou nessa frente ali, não tem problema. Talvez ali ele vá até uma tangibilização ali num user flow, talvez num wireflow, se ele tiver um pouquinho mais de habilidade, mas não chega a ser uma tela de alta fidelidade, não precisa. O product não, ele vai do início ao fim, ele passa por uma exploração, mas ele já vai até o final, até um handoff ali redondo para desenvolvimento, para entrega do produto, depois acompanhamento. Então o product eu acredito que seja um profissional que vai end-to-end ali no entendimento de uma design sprint, entendeu? Bacana. Agora, deixa eu explorar um pouquinho mais, como é que funciona o trabalho aí do teu time, né? A demanda chega por onde? Que tipo de demanda é essa? Quais são os tipos de artefatos, né? O que você trabalha, o que teu time gera, né? O que teu time cria? Você falou de workshop. Explica um pouquinho melhor aí como é que é esse trabalho no dia a dia, né? De um design lead com o seu time. Legal, cara. Aqui, assim, a gente tem produtos diversos, né? Então, tem produtos. Hoje, aqui, eu estou olhando, eu já participei de praticamente todos os produtos que a gente tem aqui, tanto nossa plataforma de aula digital, já participei do nosso aplicativo, já participei da nossa plataforma de avaliação, e hoje eu estou mais alocado nas nossas frentes de inteligência artificial aqui dentro. Então, todas as frentes aqui que estão dentro de produtos digitais, não são todos da empresa, tá? Todos que estão dentro da diretoria aqui de produtos digitais, eu estou como designer olhando para essas oportunidades. Então ali a gente tem características diferentes dentro de cada squad. Tem squad que a gente atua mais só na parte realmente da descoberta ali, então o perfil do profissional é um profissional mais
tipo quase que um service designer e tal, que é aquele cara que está olhando para dados, olhando para mapeamento de jornada, olhando, fazendo um blueprint e tal, e a gente tem outras frentes que são mais tangíveis ali, que é mais tela, é mais é, criação de novas features, né, e entregando esse material. Então, de cada realidade é uma história diferente, mas todos eles trabalham dentro de um formato de squads, que tem um PO que está ali cuidando, gerenciando o backlog, e a gente atua junto fazendo ali, né, um planejamento, entendendo quais atividades de design que precisam ser feitas tanto numa etapa quanto em outra. Né? Então eu ajudo eles a desmembrar, identificar o que tipo de atividade que a gente pode fazer dentro daquela sprint, das próximas, olhando também para o roadmap do produto. Né? Então a gente tem ali um roadmap do produto que é desenvolvido criado pelo pessoal de negócios, POs e PMs, e a gente entra ali como design entendendo exatamente os momentos que a gente tem que entrar para que não impacte nesse roadmap, que depois da gente entra pessoal de desenvolvimento, pessoal de dados. Então, se a gente não entrar no momento certo, pode desencadear tudo, né? Exato. Você falou a questão do roadmap, né? Roadmap, vocês hoje participam da criação desse roadmap porque você tem uma série de decisões que são tomadas e que o designer, né, vamos dizer assim, o design lead, o UX, UI, pro designer, tem que participar, né? Sim, sim. A gente, obviamente, né, tem algumas cerimônias que é onde a gente participa dessa montagem e tal. Obviamente que muitas vezes são decisões que vêm de negócio, né, que é para onde o negócio precisa ir. E aí dentro disso a gente vai junto, entendendo dentro dessas demandas, onde que entra as atividades de design, tá? Mas cada caso é um caso, assim. A gente entende que também tem situações que a gente define para onde vai esse roadmap enquanto designer, porque a partir do momento que a gente faz um discovery, vamos entender, se a gente faz um discovery mais aprofundado de para onde esse produto deve ir, ou o que precisa redescobrir nesse produto e tal, a gente vai dizer, a gente enquanto designer vai dizer o que vai ser esse futuro backlog, porque a gente vai entender que a gente vai ter algumas hipóteses, né, a gente precisa validar essas hipóteses, baseado nas dores que a gente identificou, e a partir daí a gente vai entregar e popular esse backlog com as soluções que a gente entende que precisam ser validadas, né? Entendi, entendi. E no dia a dia, quais são os teus maiores desafios? Onde que o calo aperta? Legal, cara. Cara, o calo aperta quando a gente tem, né, como qualquer corporação, a gente tenta, obviamente, seguir todas as rotinas, os processos da melhor forma possível, mas é natural que em algum momento a gente tenha que acelerar processos, né? Quando vem uma decisão, né, de negócio que, cara, saiu um relatório de um banco americano falando que os resultados são assim, assim, assado, pô, precisamos mudar isso, mudar aquilo. Uma decisão meio top-down. Ferrou, vamos lá, vamos mexer aqui. Ou então, cara, uma decisão que a empresa decidiu seguir por esse caminho, a gente precisa entregar de tal forma, cara, mas eu estava precisando primeiro passar por uma etapa para entender, cara, não vai dar tempo de fazer, vamos. Então, gerenciar essa expectativa, entrar no meio do caminho entre equipe e negócios para não ter nenhum tipo de desalinhamento ou frustração do time de falar, putz, cara, mas já vou ter que entregar esse negócio, não deu tempo nem de mastigar ainda, já vou ter que engolir. Então eu falo para eles, cara, às vezes é isso, às vezes a gente vai ter todo o tempo do mundo para digerir, olhar, descobrir, e vai ter vezes que a gente não vai ter esse tempo, a gente vai ter que usar aí a nossa expertise e, obviamente, encontrar soluções, encontrar mecanismos e dinâmicas, né, seja criar uma matriz CSD e tal, e agilizar algum processo para a gente ter um mínimo ali de redução de risco, né, porque o nosso objetivo, no final das contas, é reduzir risco, aumentar as nossas certezas, ali, diminuir, né, as incertezas nas nossas entregas. Então, o que a gente conseguir encontrar de ferramentas e soluções para a gente ter um pouco mais de certeza daquilo que a gente está entregando, melhor. Boa. Você falou que recentemente começou a trabalhar não com times de produto, quer dizer, times de produto você estava trabalhando, mas recentemente com IA. Você tem percebido diferenças no teu dia a dia de trabalho? Se os desafios são outros? O trabalho é igual, é diferente? Qual é a percepção sua e do seu time de trabalhar com IA? Porque IA, a gente fala bastante IA atualmente, né? Sim, sim. Cara, assim, a gente cada um tá entendendo a IA de alguma forma, né, no seu dia a dia, assim. Eu imagino que para você aí deve estar sendo uma mão na roda, até para ajudar, né, essa dupla jornada e você conseguir otimizar. No final das contas, a IA ela vai trazer muita eficiência para a gente. Eu vejo a IA como superpoderes, sabe, assim.
Eu sempre olhei a IA como uma ferramenta que vai trazer para a gente superpoderes nesse sentido. A gente vai conseguir ser mais rápido, ser mais eficiente, errar menos, sair do estágio zero de forma mais rápida. O que, que acontece? Às vezes você fica paralisado com uma demanda, ou, por exemplo, uma entrevista que eu tenho que dar e, putz, eu não sei de onde começar, eu vou lá, cara, consulto, faço algumas pesquisas, boto alguns prompts lá, ele já me traz, já me tira do estágio, do estado zero, né, aquela situação de paralisação que às vezes demora um tempo, para alguns demora mais, outros demoram menos, então ela te ajuda a sair desse estado zero e além de te trazer, né, cara, com velocidade, informações super importantes e fundamentais. Então eu vejo a IA realmente como uma ferramenta que vai cada vez mais estar presente, isso aí é um caminho sem volta, né? E você vê que está difícil até de acompanhar tanta novidade, né? Ferramentas diferentes, atualizações, né? Que acontecem o tempo todo. E a gente trabalhando nessas frentes de IA está lidando com esse desafio, que é como a gente vai aproveitar essas ferramentas para gerar resultado, tanto de eficiência interna dentro dos colaboradores aqui, como a gente vai ser mais eficiente, ser mais produtivo, né, a gente ser mais, conseguir ter mais escala e, ao mesmo tempo, usar essas ferramentas também para o nosso cliente final, nosso usuário final, que são os alunos, né, como a gente cria ferramentas com inteligência artificiais que vão transformar essa jornada do aluno mais agradável, né? E mais produtiva também, mais eficiente. Então a ideia é que o aluno consiga ter acesso a ferramentas que a gente vai disponibilizar para ele, que ao longo da jornada dele ele possa fazer uso de forma super útil assim no dia a dia dele, porque no final das contas, ô Neves, assim, a gente precisa que o aluno esteja engajado com a gente. Se o aluno não estiver engajado, a gente já percebeu que, né, através de dados aí, que os alunos menos engajados são aqueles que menos renovam, que né, menos ou que realmente não conseguem ter uma performance de qualidade e tal. Então a gente entende que a gente trazendo ferramentas que aumentem esse engajamento, a gente vai ter mais sucesso. E a IA com certeza vai ter recursos ali que vão ajudar. Então hoje a gente está, por exemplo, testando um assistente virtual, a gente está testando mecanismo através de inteligência artificial para trazer emprego para esses alunos, de empregabilidade, que é um tema super importante para a gente, que a gente entende que a jornada ideal de um aluno é que ele ingresse com a gente, tenha um engajamento com o nosso material, com as nossas plataformas, mas sai empregado. Se ele não sair empregado, a gente não entende que, né, cumpriu a missão. Ou isso para aqueles que realmente entraram com esse objetivo. Tem gente que vai ficar na parte acadêmica e tal. Mas o cara que sai empregado, que é a maioria dos nossos alunos, né, tem esse objetivo, ou que ele consiga ter um aumento, né, de receita, de renda, né, no trabalho, porque a gente entende também que eu não sei exatamente o número agora, tá? Mas é, pelo menos dobra, no mínimo dobra o salário para um cara que tem ensino superior completo. Ele está trabalhando numa situação, no mínimo vai dobrar o salário dele. Então, só a gente ajudar isso no caminho, né, direcionando boas vagas, bons empregos, e a inteligência artificial está ajudando a gente nisso, que é entender dos dois lados, tanto de quem está com as vagas, né, as empresas contratantes, tanto dos alunos, porque a gente tem muita informação que a gente está conseguindo coletar dos alunos que estão aqui com a gente, né? Então aí tem toda a parte de performance, né, durante a acadêmica, tanto a parte socioemocional também, a gente está fazendo esse mapeamento deles socioemocional, entender quais são os soft skills que esse cara tem, e não necessariamente é aquele cara, o melhor aluno para aquela vaga, é aquele aluno para aquela vaga, que não necessariamente é o melhor aluno, é o aluno que tem os skills que a gente precisa, está fazendo o curso que a gente precisa, tem as habilidades que a gente precisa, hard e soft. Então é esse desafio. Então a inteligência artificial está nesse meio. Então, cara, eu vejo a inteligência artificial realmente como uma revolução. Para quem já viveu algumas revoluções, né, que é o nosso caso aí, né, da música, né, do cinema, né, né, que passou hoje em dia os streams, antigamente eram as locadoras, tantas mudanças que aconteceram e acho que a inteligência artificial se não for a maior de todas, tá? Porque ela realmente vai mudar muita coisa, né, desde a parte de trabalho até a parte do nosso dia a dia, eu acho mas eu vejo sempre com viés positivo. Eu gostei quando você falou que a IA precisa ser vista como um superpoder e não como um substituto, né? Não como um atalho. Uhum. Recentemente, eu estava lá no LinkedIn
e tinha uma editora de uma editora de livros, ela estava Uhum. comentando o seguinte: "Recebi 3 originais e 2 deles eu Uhum. passei no detector de IA, tinham sido escritos por IA". Ou seja, as pessoas acho que estão confundindo um Sim, pouquinho de que a IA ela é um superpoder para te ajudar a entregar mais resultado, com mais eficácia, ser mais eficiente, e evitar não, mas, as pessoas estão confundindo isso como um substituto de uma habilidade uhum, humana, ou seja, você pode melhorar sua habilidade de escrita, sua habilidade cognitiva, mas não substituí-la pela IA, né. E ela reclamando perfeito. muito disso, de que: "Poxa, como que eu vou publicar?" E ela negou a publicação, obviamente, do Sim, original. sim. Cara, o ser humano ele tende, né, infelizmente, a encurtar os caminhos ali, né, de alguma forma, né? E isso, independente da IA ou não, isso é histórico, né? A gente sabe de situações que as pessoas tentam burlar processos, né? A gente vive isso no mundo acadêmico, né? Pessoas que consultam quando vai fazer a prova ali no ambiente online, vai consultar e tal, enfim. Então é natural que isso aconteça porque faz parte da natureza do ser humano. Só que se a gente pegar pela maioria, a maioria está disposta realmente a fazer diferente, a olhar para o lado positivo, olhar como isso pode é, contribuir para a sociedade de uma forma positiva, né? A gente ainda não sabe quais são os impactos que vão ter as futuras gerações de tanta tecnologia, né? Tanto no cérebro, tanto no emocional das pessoas, né? Essa questão cognitiva, a gente não, realmente a gente não sabe qual vai ser os impactos lá na frente. Mas eu acho que se a gente souber lidar e souber usar isso a nosso favor, cara, tem tudo para ser, cara, um fenômeno. A gente vai conseguir ser muito mais rápido, muito mais eficiente, entendeu? Não tem como. Concordo plenamente. A gente fala muito hoje em dia sobre o trabalho com propósito, Digão, Uhum. e como é trabalhar numa instituição de ensino, né, num grupo de ensino, Sim. onde o teu trabalho, né, o teu trabalho com design impacta, podemos até dizer que impacta diretamente milhões de Sim, vidas, porque quando a gente sim. fala de educação, a gente está falando de construção, né, de um arcabouço, é muito mais do que a construção de um arcabouço intelectual. A gente Uhum. está falando de formação de pessoas, de preparar pessoas para o mundo, para o mercado de trabalho. Cara, como é que você está vendo isso? Porque é muito legal você trabalhar com educação, quando Uhum. você consegue realmente ver propósito no dia a dia do teu trabalho, né? Perfeito. Cara, assim, isso para mim foi uma descoberta, porque eu não, até então eu nunca tinha trabalhado exatamente com esse viés, assim, eu sempre, né, passei por várias empresas, já trabalhei para vários clientes, inclusive clientes da educação, mas que eu não era funcionário direto. Trabalhar exatamente num grupo de educação foi onde me fez perceber que o que a gente está fazendo está impactando diretamente a vida das pessoas, né? E tanto mudar de patamar mesmo, assim, da pessoa ser a primeira pessoa da família a ter um diploma, que a gente tem aqui um dos nossos grupos, nas nossas instituições, é uma instituição que tem esse papel de democratizar realmente o ensino superior, né, de ser mais acessível, né, de ter formas que as pessoas tenham realmente consigam ingressar no ensino superior. O Brasil ainda está muito deficiente, né, nessa questão do ensino superior. A gente está abaixo até de alguns países vizinhos nossos em termos de pessoas que têm acesso ao ensino superior. Então a gente precisa evoluir muito. Mas a gente aqui, enquanto grupo, a gente está fazendo o nosso papel. Assim, a gente está conseguindo botar essas pessoas na faculdade, as pessoas realmente terem uma melhor qualificação. A gente vê casos de pessoas que tinham um trabalho, algum tipo de serviço que não precisava ter algum tipo de qualificação e ganhavam X. Aí, pô, meu sonho era fazer psicologia e tal, tal. Aí começa a fazer psicologia e tal, daqui a pouco tá ganhando 3, 4x, sabe? E muda de patamar de vida, assim, da família toda e tal. Então, realmente, isso tem um propósito que realmente fez, para mim, faz diferença. Faz diferença quando eu vou contratar, preciso contratar equipe, porque esse é um dos argumentos que eu falo, cara, mexeu comigo, eu acredito que vai mexer com você, porque eu olho as coisas. E é legal, cara, assim, eu que estou aqui no dia a dia, assim, eu olho para todos os nossa equipe, não estou falando só de design, não, tá? Estou falando do pessoal de produtos também, do pessoal de dados e tal. Eu vejo tanta dedicação de todo mundo. Não estou falando que a gente está no
criando coisas maravilhosas, assim, mas que a gente está tentando criar coisas maravilhosas, a gente está. Porque a gente sabe que tem um propósito por trás, a gente sabe que tem pessoas que dependem disso, que estão gastando dinheiro que não tem para poder apostar nisso, tá confiando na gente para entregar o melhor. Então, acho que entra nessa história. Então, eu uso muito esse argumento e realmente as pessoas que eu acabo contratando, pô, cara, eu adorei quando você falou do propósito, realmente é uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Eu, antigamente, eu pensava muito no meu propósito, né? Qual é o meu propósito de vida? Ah, porra, eu gostaria de trabalhar, sei lá, com futebol, que é uma coisa que eu gosto, na área, né, do futebol. Ah, não, sei lá, trabalhar na Apple, é o meu propósito, trabalhar numa empresa de tecnologia que eu admiro e tal, 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 mas nunca pensando no propósito de vida de outras pessoas, né? De ter esse propósito realmente de olhar, de empatia, no final das contas, com que a gente está contribuindo, né? Lá na ponta, né? Isso é Bacana. muito bom. Fazendo aqui um exercício de futurologia, como é que você acha que a IA, assim, sem preocupação se vai acontecer, se não vai acontecer, mas fazendo um exercício de futurologia aqui, bancando aqui o futurista, né? O que você acha que vai acontecer com a educação, com essa coisa da IA chegando? O que você acha que como que isso, na tua opinião, vai transformar? Eu tenho minhas opiniões, não sei se vai acontecer, se não vai acontecer. O que você acha que vai acontecer com a educação, com as pessoas? Legal. Cara, a gente tem muitas possibilidades, né? Assim, a gente entende que, é, olhando, fazer um recorte aqui, porque a educação é um tema muito grande, né? Desde a educação básica, superior, a educação, né, perene ali, né, como eu falei, de cursos que você pode fazer, cursos livres e tal. Mas olhando aqui para o ensino superior, a gente entende que realmente é uma etapa de vida que é regulamentada, ou seja, né, a gente precisa seguir ali os padrões, as normas do MEC e tal, todos os combinados ali, só que a gente entende que a gente está vivendo, como eu falei, uma revolução. E isso reflete também como a gente vai ofertar esse material, como os alunos vão consumir essas informações. Porque hoje eles têm muito acesso a N plataformas, N formas de consumir conteúdos. Né? Então, o que a gente faz? A gente olha para o mercado, entende comportamentos, a gente tem que entender comportamentos, mapear os nossos usuários, os nossos alunos, entender comportamentos e como a gente pode fazer de um momento ali que o cara está, sei lá, num ônibus, dentro de um Uber ou andando na rua, que ele, né, consiga interagir com as nossas plataformas de uma forma que seja agradável, que não seja um peso para ele. Então, eu acho que a IA ela tem um papel que vai ser bacana, que é agilizar algumas questões que hoje são impeditivos para a gente em termos de tecnologia, que é, por exemplo, personalizar, né? A personalização do estudo é uma coisa super importante, que é eu gosto de estudar de uma forma, eu gosto de tal área de conhecimento e tal, tal, ou de mesclar áreas de conhecimento. Acho que vai ser legal no futuro você, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa na área de humanas, mas ter alguma coisa que, pelo meu perfil, a própria IA identifique que seja legal agregar conhecimento de alguma outra área e ela já monta isso para mim. Ou seja, eu acho que a IA ela vai proporcionar para a gente justamente ter mais dados ali do que a gente está ofertando, tanto do usuário, tanto do próprio produto, para a gente ser mais assertivo e conseguir fazer com que a gente prenda realmente a atenção, que a pessoa consiga absorver esse conteúdo. Não adianta ela entrar e também não conseguir aprender o que está ali, né? Então a gente tem que. Então ela está ajudando muito a gente na parte de avaliações, né? De correção de provas e análise em cima daquilo, tem N funcionalidades, essa questão que eu falei da empregabilidade. Então, a educação, de maneira geral, ela precisa se atualizar, né, para acompanhar a questão da tecnologia e surfar essa onda, porque não adianta ficar preso a amarras do passado. Isso tem sido falado, inclusive, em ensino básico. Né? Você viu lá o colégio lá do Elon Musk, né, que ele criou para o filho, aí agora virou para uma que ele acredita em outra forma de educar. Se é certo ou errado, é simplesmente diferente, é como ele acredita. E assim como tem outras escolas aqui que a gente tem conhecimento que está propondo formas de metodologias diferentes. Né? O colégio do meu filho mesmo, né, eu vejo que está muito diferente do que era na nossa época, está trazendo N possibilidades de cada vez mais cedo ele poder já identificar para que área que ele vai, ter conhecimentos mais genéricos, tecnologia muito
já desde o início. Então, eu acho que a mudança na tecnologia vai ser, na educação vai ser grande, e a IA tem muito a contribuir justamente para poder ajudar a gente a fazer esse diagnóstico e encontrar soluções, entendeu? Boa. É muito comum uma instituição de ensino fornecer uma grade curricular única, né, para todo e qualquer tipo de aluno. Você acredita que em Uhum. algum momento a IA vai ajudar a gente a Uhum. entregar uma jornada personalizada única por aluno? Como você falou, né? Poxa, peraí, olha só. Eu estou fazendo um curso de, sei lá, marketing, mas, cara, eu Uhum. gosto de matemática, então será que a IA em algum momento vai conseguir fazer uma combinação de marketing mais matemática e ali gerar um curso único, uma jornada única, personalizada pro discente? Pô, eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Isso aí é o Boa. próximo passo. A gente já tem feito coisas parecidas para que isso aconteça, mas eu tenho a menor dúvida que ela vai ajudar a personalizar nesse sentido, né? Entender como eu gosto de estudar, quais são as minhas áreas de interesse. Eu lembro a experiência própria, eu lembro quando eu fiz faculdade, você tinha uma que eles chamam de matérias eletivas, né? Que são matérias de outro curso que você tem que fazer. E eu lembro que eu tinha uma dificuldade para decidir o que eu ia fazer. Aí eu falo, pô, de repente eu vou fazer algumas matérias de publicidade que tem a ver com a minha área, mas aí as pessoas falavam, cara, mas é justamente você sair um pouco do corriqueiro ali, né, do que está próximo, de repente fazer uma coisa diferente, alguma coisa para filosofia, ou alguma coisa mais de exatas e tal. Aí eu lembro que eu ficava quebrando a cabeça. Aí numa dessas eu escolhi uma matéria de direito, que era uma matéria que eu acho, falei, cara, deve ser interessante, porque como eu te falei, eu sempre gostei, né, de olhar para coisa mais macro, para negócio e tal. Eu escolhi uma matéria que era fusões e aquisições. E Boa. aí eu fui ver, o professor era feríssimo em fusões e aquisições, era dono de um puta de escritório de advocacia que fez a fusão da Ambev, fez fusões de bancos enormes. Eu falei, porra, deve ter muito case legal que eu quero estar ali só de espectador, né? E foi, cara, a melhor decisão que eu tive na vida. Eu lembro que eu tive uma conversa com ele que eu falei, cara, tô fazendo design, então não adianta que eu não vou entrar no juridiquês aqui de cada coisa, mas o tema muito me interessa. Ele, não, garotão, fica tranquilo. Só senta aí com a gente, depois você cola numa galera ali para fazer o trabalho e tal. E eu ficava ali, cara, como se fosse estudos de caso. Eles ficavam contando e tal, todo o processo. Óbvio que chegava no momento que entrava uma parte mais contratual, que é mais específico, mas, cara, as discussões maiores. E eu tive essa oportunidade de nota, mas eu acredito que hoje em dia, com tecnologia, essa coisa ia cair no meu colo. Porque ele ia entender que o meu perfil é esse, que é um cara mais generalista, um cara que olha no aspecto mais também para o business e tal, e ia me ofertar matérias que seriam, né, propícias para aumentar essa minha capacidade, entendeu? Então não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Cara, que legal. Eu fico pensando, cara, deve ser bem interessante. Eu vi um relato recentemente de uma empresa de tecnologia de educação nos Estados Unidos que, em vez dela montar um banco de questões, Hum. sabe o que ela está fazendo? Ela tá alimentando uma IA, sendo que essa IA ela vai fazer a prova dos alunos on the fly. Uhum. Traduzindo on the fly, na hora ali, o cara É, tempo real ali. tempo real, exato. Em tempo real, o aluno vai interagir com a IA e vai fazendo a Uhum. prova ali. Ou seja, primeiro tem um trabalho de alimentar essa IA para depois ela, treinadinha, ela poder fazer esse papel. Eu acho Cara, fantástico isso. isso já está rolando aqui também, nossa área de avaliação também já está pensando não, já está executando esse tipo Aham. de testes e formatos de avaliação, porque eu entendo que a avaliação, ela também, assim como o conteúdo, que a gente tem formatos de formas de consumir conteúdo, né, seja em vídeo, seja em texto, seja em áudio, a gente também tem formas de avaliar pessoas. Tem gente que pode ser melhor avaliada de formas diferentes. Então, se você usa o mesmo critério, você pode não ter o mesmo resultado e não necessariamente uma pessoa é melhor que a outra. Boa. Tem um cara que interage melhor escrevendo, tem um cara que interage melhor numa múltipla escolha, tem um cara exercício prático, enfim. Você vai ter N formas e você, ao longo da jornada com esse usuário, você vai entender qual é a forma que ele vai conseguir performar melhor, que ele vai conseguir engajar mais, e aí ele vai acabar estudando mais porque ele entende que ele vai conseguir ter melhores resultados dentro daquele formato. Então, cara, eu acho que é um mundo de oportunidade realmente que a IA traz para a gente.
e a gente está só no começo, assim, de uma revolução, como eu falei, assim, quem viveu outras revoluções, né, do e-mail, do celular, né, enfim, entre outras coisas, eu acho que essa é com certeza que vai gerar mais impactos, assim, obviamente positivos e negativos, mas eu tenho esse viés mais otimista de que a gente vai evoluir muito também enquanto sociedade, enquanto seres, pessoas. Você vê, cara, o que está acontecendo na tragédia lá no sul, cara, porra, o que tem de gente se mobilizando, a tecnologia ajudou muito nisso, cara. Você viu o aplicativo que Eu vi. fizeram lá. Em 24 horas levantaram um aplicativo para as pessoas conectarem quem está precisando de ajuda e quem pode ajudar, seja numa limpeza, seja numa doação. Cara, em 24 horas, então só a tecnologia permite isso. Então, se a gente usar de forma, obviamente, saudável e pensando no próximo, né, sendo empático, cara, eu tenho certeza que a gente vai realmente virar um lugar com mais possibilidades, com menos sofrimentos, digamos assim. Legal. Digão, já indo para os finalmente. Para o Uhum, cara que está pensando começar a trabalhar com design, qual é a tua uhum, recomendação? O que, que você fala, cara? Vai por aqui, vai por ali. O que, que esse cara tem que fazer? Qual é a tua recomendação? Você que é um cara que já tem estrada e uhum. que, poxa, trabalhou, começou ali na formação com design de produto físico, teve empresa, teve negócio, hoje está como design lead de um grande grupo educacional. Quais são as tuas Uhum. recomendações para esse cara que quer começar a trabalhar com design? Legal, cara. Assim, primeiro de tudo, assim, dentro do design, a pessoa tem que entender que a gente tem realmente diversas possibilidades, né? Vou dar um exemplo. Aqui na nossa tribo de design que a gente chama, né? No mercado, a gente tem uma parte de design ops, né, que é olhar para a operação, entender ferramentas, entender processos, e, né, a gente tem uma parte de research ops, que é uma parte mais de pesquisa, né, que é mais exploratória ali, então você atua mais como se fosse um pesquisador e tal, mas que está dentro da área de design ali, de você fazer um discovery mais elaborado, né, elaborar pesquisas e testes, enfim. É, além do Research Ops, a gente também tem uma área de UX Writing, né, de Content Ops, que é olhar para conteúdo, para texto, né, em tom de voz, uma linguagem acessível, inclusiva, e aí está olhando realmente para essa parte mais textual. E aí dentro já na parte do produto, ali, da construção do produto, como a gente falou do UX, do UI, né, uma coisa mais tela, uma coisa mais exploratória, mais de investigativa. Então é muito entender onde você se enquadra nessa história, né? E identificar talentos, porque né, tem que ter no final das contas algum tipo de talento, seja para uma pesquisa, seja para trabalhar com texto. Como é que o cara vai trabalhar com texto se não sabe português, se não gosta de ler? Não tem como. Como é que o cara vai fazer uma pesquisa se ele não consegue depois analisar dados, se ele não consegue concatenar e construir relatórios, enfim. Então você tem que saber quais são as necessidades para cada área de atuação e ver onde você se enquadra. E como eu falei, tem a questão dos soft skills também, né? Não adianta o cara, né, ter um super talento, mas deixa a desejar em situações de articulação, de comunicação, de negociação, né, de entendimento, de facilitação, enfim. Então, se você não tiver essas skills, você precisa desenvolver, porque é necessário se comunicar, é necessário, quando você tiver dúvida, falar com o máximo de pessoas possíveis, com pessoas de outras áreas, interagir colaborativamente. Então tem que ser articulado, digamos assim. Não adianta só, né, olhar vou mexer no Figma, sou designer. Vou mexer no Miro, sou designer. Cara, não, o designer ele olha para tudo, ele é curioso, ele é inquieto, ele é um resolvedor de problemas. Se o cara não for um cara resolvedor de problemas, nem vai, porque assim, a gente resolve problemas. A gente identifica quais são os problemas, prioriza, entende quais são essas principais dores ali e traz solução, oferece soluções. Se o cara não tiver isso na veia, na vida, isso você percebe na vida, né? Eu sou assim na minha casa, eu tô ali, pô, o que meu filho precisa? O que precisa fazer aqui dentro da casa? Eu tenho, vou lá, meto a mão. Então, assim, é muito característico do designer realmente ser um cara que quebra essas barreiras de que, cara, tudo tem solução, vamos entender o que é principal, então tem que ter esse olhar. Você falou que uma pessoa de design tem que ser bem articulada. Eu reparo que pessoas de design falam bastante, né? São muito bem articuladas e conseguem se comunicar bem. Se deixar, vai falando, falando, falando. É ou não é? É importante, cara, é importante porque a comunicação é que você consegue tirar
Boa. das pessoas as informações que você precisa. Se eu não falo contigo, eu não sei o que você está sentindo, o que você está pensando. Isso serve tanto para o nosso cliente ou nosso usuário final, no meu caso são os alunos, mas tanto para os pares, meus pares, para os stakeholders, né, que são os nossos demandantes ali. Se eu não souber levar uma conversa com ele, como é que eu vou saber o que ele quer, né, para onde ele quer ir? Então tem que saber explorar. E a comunicação entre outros soft skills são muito importantes, né? Inclusive tem uma frase que o pessoal fala, que eu não sei se é uma verdade absoluta, mas que tem gente que é contratada pelos hard skills, mas é demitida pelos soft skills. Ou seja, você bota lá no currículo, domino Figma, domino todas as ferramentas de prototipação, domino não sei o que, workshop, né, facilito workshop, faço pesquisa, o cara faz de tudo. Mas aí quando entra na companhia, você vê que o cara não consegue dialogar, não consegue receber um feedback, ou seja, aqueles soft skills né, que a gente precisa ter, que é o relacional dentro de uma companhia, a pessoa não tem. Então ela tem que ter realmente todas essas habilidades. Botar tudo num mix ali e evoluindo. Aí óbvio que, né, o nosso desafio como gestor aqui é identificar nesses colaboradores, nesses designers, aonde que são as habilidades onde o cara se destaca mais. E a gente tem algumas técnicas de gestão para isso, né? A gente, né, tem one-on-one que a gente marca aí ou semanalmente, ou quinzenal, ou mensalmente para identificar a evolução desse cara, ouvir bastante do cara, feedbacks 360, ou até mesmo PDI, trabalhar o PDI, né, que é um plano de desenvolvimento, né, individual, ou seja, entender para onde o cara quer ir. Cara, se você quer ir para lá, quer ir para uma área mais de gestão, eu quero ir para uma área mais técnica, cara, você precisa desenvolver nisso, você precisa fazer curso para isso, para aquilo. Então a gente dá esses drives para o cara realmente poder explorar o melhor que ele pode entregar para a gente, entendeu? E onde ele se sente melhor. E às vezes o cara quer ir para um lado, mas você vê que o cara não tem essas habilidades. Mas, cara, isso aqui você vai bater cabeça, porque você não tá se. Você pode até tentar treinar e tal, mas vai bater cabeça. Será que não é melhor? Aí olhando para você, eu identifiquei que você tem esses skills aqui. Por que não, a gente não pode esperar? Aí, pô, beleza, é verdade, não sei o quê. Então eu consegui aqui já algumas vitórias aqui na companhia de movimentações internas, de encaixar as peças onde elas devem render mais e estarem felizes entregando. E tem alguns cases de sucesso aqui com o pessoal do nosso time que deu certo essas movimentações, com esses direcionamentos, né? Muito legal. Muito bom. Digão, sensacional. Cara, muito obrigado aí pelo papo. Foi uma aula, cara. Muito obrigado mesmo. Pô, cara, eu que agradeço, assim, né? Acho que eu nem agradeci no início, assim, o convite. Eu lembro quando você me chamou para esse papo, eu falei que me senti honrado, porque a gente tem tanta gente bacana aqui no time que eu super admiro. Eu falei, porra, por que ele veio falar comigo, né? Tem uma galera tão boa aqui que eu sou super fã e aprendo, apesar de ter muita bagagem, eu aprendo diariamente com meus pares, com a minha equipe. Então, para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Já acompanho o teu trabalho há bastante tempo, tanto no Instagram, no Spotify, enfim, no Boa. LinkedIn e sou super fã aí também do teu trabalho. Inclusive vi um vídeo aí semana que eu lembrei de você. Eu vou te mandar, que é o do Steve Jobs falando do termo podcast, já viu? Não, manda. Não Sabe de conheço, onde não. surgiu esse termo? Conheço, não. Que legal, ele tá numa palestra assim, ele fala, pô, quem aqui já ouviu falar em podcast? Quem aqui já gravou um podcast? Não sei o que. Isso lá, daquela época que a gente estava falando lá. Aí ninguém, né? Inclusive até o Bill Gates estava. Era o Bill Gates? Era o Bill Gates, acho que estava lá na plateia, assim. E aí ele fala, não, podcast é um termo que veio da junção de iPod com broadcast. E aí virou podcast, Isso. que é uma revolução porque você consegue gravar e transmitir como se fosse um rádio na internet e espalhar para todo mundo. É aquela lance das revoluções que a gente estava falando. Steve Jobs, para mim, é uma referência nesse tipo de quebrar, de coisas disruptivas, né? O iPod, o iPhone. Cara, a primeira vez que eu vi o iPhone, eu fiquei maluco. Falei, preciso comprar ontem. E eu dei muito sorte. O amigo meu que estava lá nos Estados Unidos, eu falei, traz para mim, não importa quanto vai ser, eu vou me virar para pagar. Mas quando é que eu vi aquele negócio que você vai passando a mão na tela, as coisas vão. É um telefone, mas ao mesmo tempo é um iPod. Aquilo foi uma revolução. Foi. E eu adoro viver esse tipo de coisa. Enfim, Foi. se deixar, eu vou continuar falando aqui. Cara, muito bom. Obrigado pelo papo. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o Valorcast no Spotify, no Google, na Apple. E até a próxima.